A Venezuela está passando por mais uma noite de caos. É uma situação de descontrole total, porque as pessoas estão saindo para as ruas para se manifestar. Existem manifestações nas principais cidades da Venezuela, não é só em Caracas. São muitas cidades que estão fazendo com que as pessoas vão às ruas. Aí o governo coloca barricadas, a população derruba essas barricadas e continua se manifestando. Em alguns lugares é feito corte do transporte público, as pessoas vão a pé. Então realmente é um momento de grande tensão no país, o país como um todo. E a gente tem percebido que a cada dia que passa, a cada momento que passa, essas tensões aumentam. Ontem, por exemplo, houve a derrubada da estátua feita em homenagem a Hugo Chávez. Essa estátua foi derrubada, foi amarrada uma corda e arrastada pelas ruas. As pessoas estão num momento de revolta total. Há muitas informações desencontradas, então a gente recebe imagens, algumas imagens eu nem posso colocar aqui, porque elas ferem, né, a comunidade da rede social. São imagens, inclusive, de assassinatos, atribuídas à polícia que está matando pessoas que estão se manifestando em cidades da Venezuela. Não podemos nem sequer confirmar se essas imagens são verídicas ou não, se elas dizem respeito às eleições ou não, se é uma ação da polícia contra manifestantes. Então, existe muita coisa desencontrada ali, né? A informação não chega até a gente. O que nós sabemos é que o Maduro ontem, ele expulsou 7 representantes de países, né, 7 embaixadores do país. O próprio Brasil, acho que tomou uma atitude que eu considero muito correta. Ontem à noite, o Itamaraty, ele proibiu a embaixadora brasileira lá de ir até a proclamação da vitória do Maduro. O Brasil tem tido uma postura correta a respeito disso. Ontem também teve uma importante coletiva reunindo o candidato que ele diz que ganhou as eleições, né? Com a candidata que o apoiou. Eu vou trazer um trecho desse vídeo para você. Aliás, vou trazer agora e a gente vai fazer alguns comentários que eu considero muito importantes. Veja o vídeo até o final, que é muito importante. Não se esqueça de dar o like no vídeo também. Eu quero que você veja, eu vou trazer 2 imagens. A primeira é dessa coletiva de ontem e depois uma imagem do que aconteceu nessa noite passada na Venezuela. Vamos a um trecho dessa coletiva, porque o próprio candidato que perdeu, ele está dizendo que ganhou. Vamos ver essa entrevista e a gente volta com 2 comentários importantes. Mas primeiro a entrevista para você. Muy buenas tardes a todos. Les hablo con la tranquilidad de la verdad. ¡Así es! Quiero decirles con total responsabilidad a todo el pueblo venezolano que la voluntad expresada ayer a través de su voto la haremos respetar. Ese es el único camino hacia la paz. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. Quiero agradecerle a la comunidad internacional por su solidaridad y apoyo a Venezuela en estos momentos. Nuestro triunfo es histórico. Ganamos en lugares donde nunca habían ganado las fuerzas democráticas de este país. En los últimos 25 años, por supuesto. Bem, essa mulher que você está vendo ali é a Maria Corina Machado. Ela foi proibida de se candidatar pelo Maduro, pelo governo Maduro, numa situação que já deixou muita gente preocupada, porque realmente o que foi apresentado para que ela fosse proibida de se candidatar não teve uma fundamentação política jurídica, né, política/jurídica, que pudesse justificar a retirada dela do pleito. E aí ficou então o Edmundo Gonzalez, que na verdade é o candidato da Maria Corina, né? Eles fizeram essa coletiva e estão afirmando categoricamente que eles ganharam as eleições. Eles conseguiram ir até as sessões e eles fotografaram pelo menos 73% das atas. Existem algumas questões importantes. A primeira, eu acho que a mais importante de todas, é que desde as eleições até agora, né, daqui a pouco vai completar 2 dias completos, a gente não tem acesso às informações que estavam sendo dadas pelo próprio governo da Venezuela. Então eles simplesmente tiraram do ar a divulgação da apuração e não colocou de volta. Então nós estamos com um grande problema. Mas eu quero colocar aqui uma referência importante para você. Presta bem atenção nisso. Qualquer pessoa
que for para as redes sociais agora e tomar partido a favor da vitória do Maduro ou contra a vitória do Maduro, essa pessoa ela está dando um chute. É um chute. Não existe ninguém com absoluta certeza, baseado em provas, de que o Maduro perdeu as eleições ou que o Maduro ganhou as eleições. Ainda não há provas concretas de que o Maduro fraudou as eleições ou que ele não fraudou as eleições. A gente está vendo as pessoas nas ruas e isso eu posso falar para você que está acontecendo. Ontem, por exemplo, nós temos essa imagem dos candidatos que perderam, mais especificamente, né, do Edmundo Gonzalez, mas eu considero a Maria Corina Machado também como uma candidata que perdeu as eleições, porque eles estão juntos nesse processo e eles foram cultuados nas ruas. Muitas pessoas fizeram esse acompanhamento. Se a gente vê como que as coisas são aqui com o bolsonarismo, a gente percebe que hoje em dia, né, o número de pessoas na rua não diz muito respeito, né? Mas isso de fato aconteceu. Essa imagem é uma imagem real e a gente tem observado isso. Eles estão realmente com um grupo enorme de pessoas que estão insatisfeitas com o governo do Maduro e que estão, de certa forma, fazendo as suas manifestações. Agora, existe um ponto, tá? Muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, estão tomando partido e colocando a sua opinião sobre o que está acontecendo na Venezuela, sobre o que tem que ser feito lá no governo da Venezuela. E a questão principal é que quem tem que opinar e quem tem que falar realmente com legitimidade sobre o que está acontecendo na Venezuela é o povo venezuelano. Então, acima de tudo, lá em primeiro, é o povo venezuelano. Eles têm que ter a preponderância para falar sobre o seu país acima de qualquer outro fora da Venezuela, especialmente quem não é venezuelano. Porque senão a gente vai cair naquela armadilha de fazer como os Estados Unidos faz, achar que é o dono do mundo, que pode opinar e de certa forma, agir e atuar sobre a soberania de outros países. A gente tem que respeitar a soberania da Venezuela. Então, em primeiro lugar, opina, fala e toma as atitudes o povo venezuelano. E a gente tem que garantir isso. Tem muita gente que acha que pode estar acima da vontade do povo venezuelano. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que existem hoje, a própria União Europeia aponta que existe uma possibilidade enorme de ter havido fraude nas eleições. Mas ainda estamos falando de uma situação hipotética, porque nem a própria União Europeia, os observadores da União Europeia, têm essa prova concreta. Então qual é o ponto? O que nós, para tomarmos alguma atitude objetiva, do ponto de vista de ter uma opinião, de apontar alguma coisa com relação ao Maduro ou não, nós tivemos aí, por exemplo, uma fala do PT, né, já homenageando o Maduro por ter ganho as eleições. Acho isso uma precipitação e algo completamente desnecessário, né? A Gleisi e algumas outras figuras políticas da esquerda batendo palma pro Maduro é desnecessário e é precipitado. Assim como aqueles que estão já o pessoal da direita, da extrema-direita, a gente teve um Milei falando a respeito disso, algumas pessoas da extrema-direita, inclusive aqui no Brasil, dizendo, não, é fraude, teve fraude. Tudo isso é precipitado. Qual é o ponto que nós temos que defender agora e eu considero o ponto principal? Nós precisamos de provas. Então, o próprio governo Maduro, ele precisa apresentar essas atas. Ele está de posse dessas atas, elas precisam ser apresentadas. Ontem, o Demetrio Magnoli, na Globo News, disse, não, a obrigação é somente do governo Maduro de apresentar as provas sobre o que aconteceu nas eleições e tudo mais. Eu discordo pelo seguinte, porque a oposição, e aqui nós estamos falando do Gonzalez e da Corina, eles disseram que fotografaram atas e já se colocaram como vencedores das eleições. Bom, então a oposição também tem que apresentar estas atas. Tome cuidado com pessoas que vão se precipitar para falar a respeito e que vão falar contigo por intermédio das emoções ou dos seus desejos pessoais, da sua ideologia pessoal, seja de esquerda, seja de direita. Preste bem atenção em quem está agindo com responsabilidade sobre esse fato. E são poucas as pessoas. E por incrível que pareça, o próprio governo está agindo com responsabilidade. Está esperando, colocou lá uma pessoa importante do governo para poder observar de perto o que está acontecendo. Existe hoje uma pressão dos Estados Unidos para que o Brasil tome uma postura imediata. Os Estados Unidos não tem nada que enfiar o bedelho na nossa questão aqui. Nós temos uma relação com a Venezuela, que é uma relação estratégica. A Venezuela fornece energia, por exemplo, para Roraima. A gente tem a necessidade de uma troca comercial com a Venezuela, então não faz sentido se precipitar nesse ponto. E a gente precisa colocar os pés no chão, analisar as coisas sem paixões, sem essa ideia de vamos defender o Maduro, vamos atacar o Maduro. A gente precisa de provas. Há indícios, isso aí também já é demais, né? Há indícios de fraudes.
há indícios de fraudes. Então nós precisamos apurar isso.